Fala galera do Razão Tricolor, hoje vamos de vídeo, viu? Vamos de vídeo de pré-jogo porque tem gente me esperando lá na sala. Tô recebendo amigos que vieram lá do Rio Grande do Sul, do Internacional, torcedor do Internacional. Tô recebendo os amigos em casa, disse assim, ó, vou gravar meu vídeo para ficar com vocês, só porque vocês vieram lá do Rio Grande do Sul. Mas enfim, vamos fazer esse pré-jogo para não deixar o conteúdo escapar. Fortaleza e Criciúma entram amanhã em campo como desfalques, tanto Criciúma do lado como Fortaleza também tem muitos desfalques do nosso lado também. Então, para quem está contando assim que vai ser um jogo em que vai ser um jogo muito fácil por conta do desfalque do Criciúma, eu vou te mostrar que a gente tem também desfalque até demais para esse jogo e vamos fazer aquela projeção dos próximos pontos que o Fortaleza pode conquistar amanhã em Santa Catarina. Por exemplo, o pré-jogo que vai ser o VaptVupt, porque a gente está de olho também em Internacional. Vieram assistir o jogo aqui Internacional, Internacional e Rosário Central. Sou Rosário. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Me chamo Danilo Everton, falo de Fortaleza todos os dias na tela do seu computador, do seu celular, da sua televisão. Todo dia eu estou aqui falando de Fortaleza, explicando um pouquinho, tentando falar, conversar com a gente, trocar aquela ideia de Fortaleza para a gente sempre estar fomentando esse clube do nosso coração. Então, a única coisa que eu te peço já é para você deixar esse like, se inscrever no canal. Geralmente os vídeos de pré-jogo dão pouca audiência, mas acho que se você conseguir deixar o like, se inscrever no canal e jogar esse link no seu grupo de WhatsApp, a galera vai assistir e a gente vai conseguir informar tudo que vai acontecer amanhã no jogo contra o Criciúma. A gente vai falar sobre o Criciúma, vai falar sobre o Fortaleza, os desfalques, as táticas que o Fortaleza precisa acionar e tudo aquilo que vai fomentar esse jogo, que será o último, tá? Será o último da nossa caminhada aí na Série A, pelo menos primeiro turno, né? Não vai ser o último, porque tem um internacional, né? Você tá ligado que tem internacional. Mas será esse aí o jogo em que o Fortaleza fará ser sua 18ª rodada na Série A, completando a terceira. Mas deixa eu lá escrever no canal que eu vou te explicar isso aqui tudo direitinho e vai ser bem didático para você não deixar de entender. Gente, nós vamos pegar um time hoje que está na beirada da zona de rebaixamento. Todos os pré-jogos que eu começo, eu sempre falo dos adversários, porque para a gente saber quem a gente, como que a gente vai vencer ou esperar do jogo, a gente tem que saber o outro lado também. Eu sempre falo aqui: Fortaleza não joga o campeonato sozinho, Fortaleza não entra em campo sozinho. O Internacional, o Criciúma é o nosso adversário de amanhã, então por isso que a gente vai falar sobre ele agora. Criciúma já tem informação aqui do GE que o Criciúma tem 7 desfalques para enfrentar o Fortaleza. Em meio às lesões, em meio a problemas, em meio a tudo isso, o Criciúma vai ter bastante desfalque. E aí, ó, contra o Flamengo, o atacante Alano recebeu cartão vermelho. Já o Claudinho e Barreto estavam pendurados e foram advertidos com o terceiro amarelo. O Barreto foi o cara que deu o chute na bola, que fez o pênalti mais bizarro de todos os tempos, na minha opinião. O Mateuzinho segue no DM, se recupera de uma lesão na coxa direita. Já o atacante Felipe Viseu será reavaliado após deixar o campo com dores contra o time carioca. Eu acho que o Viseu vai para o jogo, tá? Então, aí seriam Alano, Claudinho, Barreto, Mateuzinho. Os 4 estarão de fora dessa partida. Já Tobias Figueiredo, aquele zagueiro português que é do Fortaleza, e o Ronald, que pertence ao Fortaleza, também não podem jogar contra o Fortaleza. Então, para mim, 6 desfalques. O sétimo pode ser que o Felipe Viseu não jogue, mas eu acho que ele vai jogar sim. Então, o Criciúma ele tem esse time aí, todo lesionado. O Tencate tem feito um grande trabalho no Criciúma, eu venho sempre falando isso. Não é fácil fazer um trabalho com um orçamento reduzido, o time que vem da Série B, com muitos anos que não joga a Série A, era o caso do Fortaleza lá em 2019, então tem Cate tem algumas características. Deixa eu puxar para mim que as características do Criciúma eu vou te dizer. Não sei como vai acontecer, mas o Mateuzinho é uma dessas características que é os lados muito fortes. Eles têm dois laterais interessantes até. O Fortaleza pode dar uma olhada no futuro desses dois laterais. O Criciúma é um time que gosta muito de usar a sua lateral, tanto a direita como a esquerda, porque tem qualidade nessa lateral para fazer os jogos que ele precisa para vencer essas partidas e tentar se manter na Série A. Por exemplo, eu vou te falar que o que aconteceu contra o Flamengo. A escalação do Juventude contra o Flamengo, ela foi assim, ó. Gustavo, Claudinho, que tá fora, Rodrigo tá fora, o Ângel, o Trauco, o Hermes, Marcelo Hermes, bom jogador, o Alan tá fora, o Nilton, o Barreto tá fora, eu acho que é o Arthur Caíque,
que vai jogar, e aqui deve ser o outro jogador. Deixa eu ver quem é. É o Felipe Matheus, né? Que é o outro jogador aí de frente. Então, esse Criciúma, ele joga geralmente nesse 4-4-2, mas às vezes ele transfere muitos jogadores para o lado direito. Esse Claudinho é um jogador muito interessante para o futuro. O Trauco é aquele ex-Flamengo, que é a seleção, se eu não me engano, Peru, seleção Peru. Bom batedor de falta, tem que ter cuidado com essas bolas alçadas na área, oriundas de falta. Então, os dois laterais são muito fortes. Esse Claudinho aqui, eu já diria ao scout do Fortaleza, fica de olho aí que esse rapaz tem um futurozinho aí pela frente. Como a gente está muito desfacelado esse time do Criciúma, a gente sabe que continuará tendo um pouco mais de velocidade com o Arthur Kaique e também com o Claudinho, o Trauco, o Marcelo Hermes, essa galera todinha, mas vai se valer dos desfalques. O Ronald, por exemplo, é um cara que sempre entra, o Tobias Figueiredo sempre está rodando, o Alano, que ele é ex-Goiás, está jogando no Criciúma e está jogando bem lá, jogou muito bem contra o Flamengo, fez grandes partidas pelo Criciúma nessa temporada. Então, o Criciúma é um time que a gente tem que tomar um cuidado à parte. Ainda mais porque lá é um tabu a ser conquistado, né? Um tabu grande, né? Um tabu de todos os tempos, né? O Fortaleza nunca venceu o Criciúma jogando no Heriberto Wilson. Todo mundo lembra de 2002, mas teve alguns jogos da Série B, por exemplo, 2008, se eu não me engano, 2006, o Fortaleza foi lá enfrentar o Criciúma e também não conseguiu vencer, foram alguns empates. E no nosso raio-x de Série A, falando de Série A, houve apenas um empate de 2-2 ali no Heriberto Rios. É um estádio chato de se jogar, um estádio diferente, aquele caldeirãozinho, aquele estádio mais fechado, um PVzinho mais organizadinho, e o Fortaleza precisa estar muito ligado. Tem também o Bolassi, né? O Bolassi que deve ser titular com a saída desses jogadores. O Bolassi tem muita força, tem muita explosão, então o Fortaleza precisa estar de olho nisso. Acho que vai ter que ter um zagueiro mais pesado para ficar ali do lado do Bolassi. Geralmente ele dribla, ele joga ali pela esquerda, então o Brits volta, né? É uma novidade do Fortaleza. E então o Fortaleza vai precisar olhar isso com carinho. E eu repito, bola pelas laterais. Corredor lateral é o que o Criciúma mais usa dentro do jogo dele, da formação de jogo do Tencate. Então o Fortaleza tem que estar de olho vivo nessa história. Tinga, o Pacheco, o Felipe Jonathan, quem foi jogar, olho vivo nesses laterais, eles sobem muito, eles apanham demais, eles dobram a lateral pela esquerda. Então o Fortaleza tem que estar de olho nisso. Tinga e Brits vão ser essenciais, fora o volante, que a gente vai tentar escalar aqui quem será esse volante que vai jogar, mas os dois vão ter que ter muita atenção em relação ao lado esquerdo do Criciúma, que para mim é um bom lado, e eles vão atacar muito por lá. Falei do Criciúma, tá Boa Vista, o Voivoda já quebrou um agora na semana, o Voivoda não tem paz, né, gente? Toda hora é tabu, tabu, tabu. Meu amigo, o homem vai desistir desse jeito. Ou então ele vai para cima desses tabu. Mas vamos virar a página, vamos falar do Fortaleza, porque Fortaleza também tem seus problemas. Deixa o like aí já, e se você não deu, né? Se você não deixou o like, deixa o like, porque o Fortaleza, já vou trazer o campo para a tela, Fortaleza tá aí. Fortaleza, quem viajou, a gente não sabe completamente quem viajou, até porque não teve essa. A gente não viu o Fortaleza viajar, o Fortaleza viajou na segunda-feira, 6h30 da manhã, foi muito rápido, né? Jogou e 6h30 da manhã já viajou, mas de fato o que a gente sabe que não vai para o jogo é o Hércules, terceiro cartão, Breno Lopes, terceiro cartão, e por ser 20 foi expulso. Mas o Martins, que a gente tem informação que não viajou, o Caleb acho que não viajou também, o Kozlins, que deve ter ido, mas já vou deixar ele aqui por fora, e o Jonathan, não sei se foi, até porque tem o nosso querido às voltas de Tite e do Brits, o Cardona vai para o jogo, né? Então, Fortaleza tem essa missão aí, uma missão em que pela primeira vez a gente joga sem o Breno Lopes na esquerda, mas o Moisés entrou muito bem, então é natural que a gente entenda que o Moisés vai ser o titular amanhã. Mas vamos começar lá do começo, vamos começar lá do início. Eu falei muito que o Criciúma tem as suas bolas do lado de campo, esse jogo muito ofensivo pelo lado de campo, principalmente pelo lado esquerdo. Lembrem-se disso, vocês vão se lembrar de mim, do que eu estou falando aqui. Então, acho que o Santos ainda não vai ter a sua chance, né? Acho que o João Ricardo permanece, apesar daquela porrada que o João Ricardo levou, mas ele acho que vai ser titular, tá tudo bem. Não tenho dúvida que vai ser o Tinga,
porque realmente o Dudu, a gente sempre não conta com o Dudu, vai ser uma surpresa muito grande o Dudu ser titular amanhã. O Brits está aqui, o Cardano e Tite, eu acho que ele vai voltar com o Tite, tá? Ele vai voltar à zaga em que ele, teoricamente, ele confia ali, né? Do lado esquerdo, amigos, eu acho que vai o Felipe Jonathan, tá? O Pacheco jogou a partida passada, não foi tão bem, não, o Pacheco na partida passada, na minha opinião, mas eu acho que vai voltar o Felipe Jonathan, e aí é o grande detalhe. O Felipe Jonathan tem um pouco de problema com a marcação. Eu acho que o Felipe vai ter que ter um auxílio de alguém. Ele vai ter que ter um auxílio de alguém para ajudar ele nessa composição, no retorno, quando o Fortaleza for atacado e o Fortaleza precisar se defender. Mas eu acho que vai Felipe Jonathan, até porque espera-se que vai ter esse revezamento sempre de Pacheco e Felipe. O Pochettino, já vou deixar ele aqui, botar o Kevin aqui de lado. Pochettino já deixa aqui. E os volantes que foram o Zé Wellison é uma novidade, junto com o Brits e Tite, o Sacha, o Pedro Augusto, o Rosseto e o Cauã, que viajou, o Cauã também, que está dentro dessa listagem. Eu acho que ele vai manter o Rosseto como segundo, desculpa, então o Rosseto, tirar o Cauã aqui. O Rosseto, ele deve. E aí eu tenho uma dúvida grande aqui de quem será o volante. Acho que o Pedro Augusto será esse volante titular amanhã, tá? Então, bota os dois volantes aqui, o Zé e o Sacha, com eminência de entrarem, né? E eu não duvidaria se o Zé jogasse titular ao lado do Pedro Augusto, por exemplo. Não duvidaria, fica um meio de campo muito travado ali na questão de criatividade para ajudar o Pochettino, mas enfim, acho que o Voivoda pode usar essa tática. Tanto o Zé como o Sacha tem livre de passagem. Surpresa mesmo é se ele usasse Cauã ou Kevin dentro desse meio de campo. Para mim vai ser isso aqui. Do lado direito vai ser o Moisés, o Pedro Rocha e o Machuca fica esperando. E do lado direito, lado esquerdo o Moisés, desculpa, e lado direito eu acho que ele vem com o Pikachu mesmo. Não sabe se o Marinho viajou porque estava no DM, então eu vou chutar que seja o Pikachu. Na frente, amigos, eu tenho quase certeza que ele vai com o Lucero, tá? Mas eu não acharia estranho se ele colocasse o Kaiser, até porque o Lucero está aí na sequência de jogos e sábado tem um jogo muito importante contra o São Paulo, um confronto direto lá na parte de cima da tabela. Mas se não ganhar esse jogo, se o Fortaleza não for bem na rodada, pode ser passado, e aí o confronto direto talvez não seja tão direto assim. Mas lembre-se, vai ter muitos jogos que não vai ter. Daqui a pouco eu vou te mostrar a rodada e vai ter 4 jogos que não vai ter nessa rodada. Fortaleza, por exemplo, está jogando essa rodada muito porque ele vai jogar a terceira rodada, não é a 19ª rodada como deveria ter sido. Então, eu vou te mostrar que vai ter vários jogos que não vai ter nessa rodada, então daqui a pouco eu te mostro. Então, acho que o Lucero e o Kaiser é uma boa briga aí para saber, mas eu acho que ele vai de Lucero, mas eu não duvidaria do Kaiser. Dúvidas aqui que eu vou deixar na cabeça do torcedor, tá? O meio de campo, se o Sacha aparece, se o Zé aparece. O Marinho, eu não sei se o Marinho foi, se ele não foi, realmente é o Pikachu, então, enfim, eu não tive essa informação, realmente não me chegou. E o certeza que eu tenho que o Moisés vai estar lá, e a dúvida também é um atacante camisa 9, se é o Lucero ou se vai ser o Kaiser. Então, pode ser que o Kaiser vai entrar, com certeza, a lei do ex que cante aí, lá para a banda de Criciúma, a gente consiga quebrar esse tabu e o Fortaleza consiga esses 3 pontos. Não conseguir um ponto é muito bom. E eu vou te mostrar porque que eu acho que o ponto é muito bom, tá? Vou colocar aqui na tela, deixa eu voltar na tela maior, e aí eu vou te mostrar já a rodada, os jogos que não terão nesta rodada, e eu vou te mostrar porque o empate também nos favorece. É bom, não é a maior maravilha do mundo, que sempre a vitória é melhor. Esse jogo não vai acontecer, o Atlético Paranaense está essa semana brigando pela sua classificação no Sul-Americano, o Criciúma e Bragantino não vai ter, porque o Criciúma joga contra o Fortaleza, resgatar a terceira rodada que está atrasada, e o Bragantino está na Sul-Americana e vai jogar essa semana. O Internacional e Fortaleza, mesma coisa. O Internacional, hoje, quando estou gravando, deve estar jogando já. Daqui a pouco começa um jogo internacional. O Internacional enfrenta o Rosário Central e a gente vai saber quem será o adversário do Fortaleza na Sul-Americana. Então, o Fortaleza ficou de folga, pegou o Criciúma, ajustaram a tabela. O Vasco e o Cuiabá é a mesma história. O Cuiabá está na Sul-Americana e o Vasco
não vai ter esse jogo. Então, quem vai ter os jogos? Cruzeiro e Juventude, São Paulo e Botafogo, Vitória e Flamengo, Atlético Goianiense e Bahia, Fluminense e Palmeiras e Corinthians e Grêmio. Quem está aí mais perto que pode passar o Fortaleza, Danilão? Olha aí para mim. O Cruzeiro pode passar o Fortaleza, o Bahia pode passar o Fortaleza, todos eles vão jogar, tá? E o próprio São Paulo pode escalar, mas ele joga contra o Botafogo. Então, essa rodada é uma rodada que tem 6 jogos dessa rodada, mais o sétimo jogo que é Fortaleza e Criciúma. Então, vai ficar muito jogo ainda atrasado do Campeonato Brasileiro. Eu tô assim, bem preocupado, assim, qual é a mágica que a CBF fará para sustentar toda essa questão do calendário diferente, né? Um calendário diferente. Eu até puxei aqui na minha outra tela para você ver junto comigo, para você ver o tamanho do problema que a CBF tem na mão. Pela questão lá, aí não é problema dela, né? O Rio Grande do Sul, enfim, teve aquela tragédia, mas teve problemas no calendário mais uma vez. Olha o tanto de jogo: 9. E vai aumentar mais 4 aí. Então vai ficar 11 jogos. Fortaleza vai cumprir um, vai ficar 10 jogos. Ainda vai ficar 10 jogos para se fazer. Inter. 4 jogos do Inter não vão acontecer. Fora dessa rodada. O da rodada é que é mais complicado, né? Nessa rodada que também não vai acontecer, que seria do Fortaleza, então vai ser 5 jogos que o Inter vai dever no final das contas. E o Campeonato Brasileiro não para. Sábado é Fortaleza e São Paulo. E já começa, meus amigos, o segundo turno. Então, o segundo turno já vai começar. O Inter vai ficar com 5 jogos atrasados, por exemplo, só para você ver o tamanho de problema que a CBF tem em seu calendário. O Grêmio, 2, o Juventude, 2, tem Flamengo, tem Atlético Paranaense, tem Fluminense, tem Cruzeiro, tem muita gente aí que está ainda com jogos faltantes. Então o Criciúma está aqui, o Fortaleza está aqui. Um empate, o Fortaleza faz 33 pontos. Se o São Paulo não vence, é bom. Fica bom demais para a gente. Fica show de bola. Mesmo que o Bahia vença, e eu acho que a tendência é o Bahia vencer fora de casa do Atlético Goianiense, o Bahia vai para 33 e o Fortaleza, se for empate, fica com 33. Nos saldos, nas vitórias, etc., o Fortaleza tem 9, o Bahia iria para 10, o Bahia passaria o Fortaleza, mas o Fortaleza estaria ali na mesma posição ou no mesmo valor de pontos que o Bahia. Por exemplo, acho que o Bahia é o grande, o Bahia e o Cruzeiro são os grandes perseguidores do Fortaleza, porque eu acho que o São Paulo tem um jogo muito difícil nesta rodada, que é contra o Botafogo, simplesmente o líder do campeonato. Então, esse jogo do Cruzeiro e Juventude deve dar Cruzeiro, e só se o Atlético fizer a reviravolta, não ganhou nenhum em casa, por exemplo, o Atlético Goianiense, o Bahia não vencer esse Atlético, o Fortaleza será passado pelos dois. Se o Fortaleza não pontuar, no 0 pontos. Se o Fortaleza pontuar, vai para 33, aí tem que fazer essas continhas aí. Se o Fortaleza empatar, o Cruzeiro não passa ele. Ponto. Vai fazer 33, o Cruzeiro vai até 32. Bahia que vai nos passar e fica em quinto, independente do jogo de São Paulo, né? Então, fica isso aí. E se o Fortaleza vencer, aí ninguém passa o Fortaleza. E o Flamengo, se tropeçar com vitória, talvez a gente ganhe até a posição do Flamengo. Olha que loucura que eu estou falando nesse campeonato brasileiro. É isso que está acontecendo, é isso que a gente está lutando, é onde a gente está buscando a briga. Então, para o torcedor tricolor que gosta de secar os outros, como eu, Cruzeiro que empate com o Juventude, ou Juventude ganhe, o Atlético Goianiense que tira o dedo dentro de casa ganhe desse Bahia, e que o Vitória segure o Flamengo com empate. E o Fortaleza vence. Se o Fortaleza vencer, aí é show de bola, lindo, maravilhoso. Mas é muito difícil jogar lá, gente, tanto que a gente nunca venceu o Criciúma por lá, e eu acho muito complicado, eu acho esses times têm uns mandos de campo muito relevantes, né? Uns mandos de campos interessantes aí, que é difícil, mas o Fortaleza tem capacidade. Lembrando, tem desfalque de um lado, tem desfalque do outro, mas o Fortaleza está na briga aí para buscar os grandes feitos, né? E para fazer um grande feito é necessário também, além de tudo, né? Também vencer fora de casa. Fazer boa campanha fora de casa faz o Fortaleza crescer na tabela, porque o que o Fortaleza faz dentro de casa é muito bom. Tá invicto,
embora teve 3 empates, mas aí faz parte também, né, do processo. Mas, de fato, eu acho que o Fortaleza tem capacidades de vencer esse Criciúma, mas vai se desenhar muito como começa essa partida. O Fortaleza tem uma dificuldade, torcedor, que a gente às vezes comenta por aqui. Quando o time faz o gol, o Fortaleza corre atrás do resultado. Isso é um problema. A gente tem esse gap aí que a gente precisa melhorar. Mas, por outro lado, quando a gente faz um gol, meu irmão, é muito difícil vencer o Fortaleza. Então, esperamos que o Lion vá lá, consiga fazer esse jogo, né? Fazer esse jogão de bola aí, que eu acho que pode ser um jogo muito bom, tanto porque o Tencate ele não tem medo dos adversários, ele é um treinador que é muito inteligente, um treinador até bem diferenciado assim por padrão. Ele tem um trabalho longo, um trabalho que exige bastante dele, tem exigido durante todos esses anos o trabalho do Tencate, mas temos também do outro lado o nosso Juan Pablo Vojvoda, que faz acontecer no Fortaleza, né? Então, precisamos confiar. E eu estou muito confiante para esse jogo, de verdade. Estou muito confiante nesse jogo e espero que o Fortaleza faça um bom jogo e, se possível, a gente consiga a vitória. Só para a gente relembrar, o único jogo do Campeonato Brasileiro Série A que tivemos por lá, vou colocar aqui na tela para você ver junto comigo, o jogo faz 2003, amigos, 2003, créditos ao Caneta Tricolor, meu parça, e aí tem esse jogo de um 2-2, só para a gente terminar esse vídeo com chave de ouro aí, para você relembrar aquele 2-2 de 2003. Ah, eu nem era vivo, Danilo, pois agora você vai ver pela primeira vez. Olha aí, presta atenção nesse vídeo. Em Criciúma, Paulo César chutou 2 vezes para fazer o primeiro do time da casa. Chiquinho de falta empatou para o time cearense. Dejair recebeu livre e tocou na saída do goleiro Renato. 2-1 Criciúma. Clodoaldo bateu falta, a bola desviou e entrou. E ficou nisso, 2-2. Então tá aí, foi gol do Clodoaldo. Foi gol do Clodoaldo de falta aí, o segundo gol. O Fortaleza foi lá e arrancou o empate 2-2 contra o Criciúma. Série A, viu, que eu tô falando. Se Deus quiser, a gente vai fazer esses 3 pontos pela primeira vez por lá. Eu acredito muito no meu tricolor de aço. Vamos nessa? Viu aí que apareceu sem querer a tela aí do Rosário Central Inter. Então vamos seguir logo a vida. E não deixe de assistir o nosso pré-jogo. Deixa o like, se inscreva no canal, bota a sua escalação. Eu sempre gosto de ver a sua escalação para ver se a gente tá acertando ou tá errando, né? Bota aí a tua escalação, beleza? Tchau. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse